Walter, o TSE cassou o registro de candidatura e, portanto, o mandato também do deputado federal Deltan Dallagnol, que é do Podemos do Paraná. A ação teve como base a lei da ficha limpa, que prevê que o cara fique inelegível, né? Procuradores exonerados com processos disciplinares pendentes. Você achou que isso foi justo ou não? Olha, eu vou dar um passo atrás. O Dallagnol não é, como se diz no popular, não é santo da minha predileção. Ele fez um grande mal para o Brasil. A sua atuação como coordenador e como promotor de justiça na Lava Jato foi lamentável, foi um desastre. Mas, como dizia um locutor esportivo do ludopédico brasileiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que aconteceu? O Dallagnol se exonerou, quer dizer, pediu afastamento do Ministério Público, renunciou. O que fez o alto governo do Ministério Público? Aceitou essa exoneração. Aí, outro passo que o Dallagnol deu, pediu o registro da sua candidatura aonde? Na Justiça Eleitoral do Paraná. Isso foi definido. Houve recurso. O que o Tribunal Regional, com sede no Rio Grande do Sul, decidiu? Em não acolher o recurso e manter aí o registro da candidatura dele. Houve um outro recurso, chamado recurso ordinário, para o Tribunal Superior Eleitoral. Esse que foi julgado ontem em 1 minuto e 6 segundos. Atenção, 1 minuto e 6 segundos. E o que o tribunal fez? Cassou o mandato. Agiu bem? Vejam o seguinte, vários pontos tem. Primeiro, conforme o voto do ministro, existiam 15, atenção, bastante, 15 reclamações contra o Dallagnol, reclamações disciplinares. Nenhum, muita atenção, nenhum processo administrativo. E o que diz a lei? Eu vou ler. Renúncia a cargo, tá? Foi o que o Dallagnol acabou se exonerando, renunciando ao cargo de promotor, diante de iminência de instauração de processo capaz de gerar a perda de cargo. Que processo é esse? Processo administrativo. Tinha algum processo administrativo contra o Dallagnol? Não, nenhum. O que já decidiu o Supremo a respeito, e eu farei aqui a leitura, desde que eu ache evidentemente. Diz o seguinte, votos do ministro Celso de Mello e Luiz Fux. Entendemos que a incidência da norma ocorrerá apenas se houver o recebimento da representação e o seu procedimento administrativo. Atenção, não basta apenas a interposição de representação ou protocolo de petição. Por quê? Porque aí existe apenas uma expectativa de processo administrativo. O que o tribunal entendeu pelo voto do seu ministro? Entendeu, presumiu que haveria um processo administrativo, mas é mera presunção. Mas aí viola a Constituição, porque a Constituição fala do princípio da presunção de inocência, ou presunção de não culpabilidade. Erra em cheio o tribunal. E outra coisa que foi feito, por acaso ele foi julgado administrativamente? Não, mas o tribunal julgou, entendeu que havia poderia haver processo administrativo e que ele seria culpado. Percebe o exagero do exagero? Outra afronta constitucional. O Deltan Dallagnol, ele obteve quase 400 mil votos, foi o mais votado no Paraná para deputado federal. Em que estado nós vivemos? Nós vivemos numa democracia.
que, como dizem os constitucionalistas, eu vou usar esse aqui, ó, Giovanni Sartori, La democrazia in 30 lezioni, ele diz que na democracia o poder vem do povo e que é o povo que comanda pelos seus representantes. E a nossa Constituição fala do princípio da soberania do voto soberano. Por quê? Porque estamos numa democracia. O que um tribunal eleitoral tem que fazer? Tem que levar em conta sempre o princípio da soberania popular, tá? Que só pode ser quebrado, e no caso, diante de vários elementos atentados à moralidade pública. Tem alguma prova de atentado à moralidade pública ou só suspeitas? Disse o ministro também que Dallagnol deixou o Ministério Público para se candidatar, quando ele podia fazer isso 3 meses antes, mas ele fez logo de cara, num indicativo de que ele queria logo se safar desses procedimentos. Outra mera suposição, sem fundamento em nada, a não ser da cabeça do relator. Uma presunção que não é absoluta, é da cabeça dele. E outro ponto que me parece fundamental, também no campo da suposição, é que o princípio da presunção da inocência só cede lugar ao princípio da moralidade quando existe prova provada de que ele queria se exonerar para fugir da lei. Qual seja, renunciar, ou seja, se exonerar para evitar um processo administrativo. Ora, tanto tempo, não foi instaurado nenhum processo administrativo. O Ministério Público não tomou esse tipo de providência, aceitou a exoneração. Os tribunais aceitaram a coisa. Agora vem o Tribunal Superior, numa decisão de 1 minuto e 6 segundos, onde não analisa questões constitucionais e dá uma decisão que cheira vingança. Não que o Dallagnol mereça, isso é outra coisa. O Dallagnol teve uma atuação horrorosa. Ele não foi um procurador de justiça. Ele foi simplesmente um Torquemada que se uniu com o Moro e fizeram da Lava Jato um cenário de horrores, tanto é que isso resultou em nulidades. Mas a decisão, para concluir, Miriam, a decisão de ontem foi um horror. Deixa eu ler um comentário aqui que está no chat, que é da Tatiane Ferreira Pinto. Tatiane, obrigada pelo comentário. Ela está falando assim, My News lavajatista, caçou esse aí é você, tá, Walter? Para passar pano. Tatiane, a gente quer trazer 2 opiniões divergentes, e isso é importante até para o jornalismo, para vocês que estão aí tomarem a decisão. E olha que a gente trouxe o professor Walter, que é um professor que entrou diversas vezes aqui no almoço do My News, criticando as medidas do Dallagnol, do Sérgio Moro, da Lava Jato em geral. Mas hoje ele está aqui usando os argumentos jurídicos dele para dizer que o Dallagnol, que essa decisão contra o Dallagnol não foi correta, que o TSE errou. Então, nós estamos tentando trazer aqui uma pluralidade de argumentos para vocês. Tem uma coisa, Miriam. Fala, professor. Tem uma coisa, Miriam. Qual é o meu desejo pessoal? É que o Dallagnol perca o mandato, até porque ele está se comportando muito mal no exercício. Agora, uma coisa é questão técnica, é o direito. Nós vivemos num Estado de direito, senão nós vivemos num Estado da vontade de cada um. E nós estamos num país polarizado, onde o Estado de direito tem que se impor. Eu quero ler um comentário aqui do Clésio José, excelente pergunta do Clésio José. Ele pergunta se é possível que os juízes tenham buscado informações fora dos autos para tomar decisão, para saber se em algum dos 52 processos arquivados o Deltan seria considerado culpado. O que você acha, Walter?
Olha, ele não foi julgado, isso eu disse bem. Com relação àquelas 15 reclamações, elas estão nos autos. Dá para se verificar o que aconteceu. Então, se fala lá, inclusive, uma que ele perseguiu pessoas. E também teve a questão da prestação de contas, mas aí teve uma liminar e isso foi rechaçado. Teve uma liminar dada a ele. Olha, o princípio é o que não está nos autos, não está no mundo. É um princípio de direito romano, mas nesse aí estava tudo. As 15. Agora, a pergunta, por que essas reclamações, na realidade é o direito de petição que nós todos temos, de reclamação para os órgãos. Agora, o que bem disse o acórdão, o ministro Celso de Mello e o ministro Fux, o que existe nessas reclamações? Existe uma expectativa, não existe um direito, existe uma expectativa. Ora, se elas não foram julgadas, não foram apreciadas, não se aplicou sanção, nada. E a lembrar que o Dallagnol tinha duas condenações anteriores de penas leves, de advertência e uma de repreensão e advertência. Penas leves. Então, o que disse o ministro relator? Mas poderia, porque já teve 2 penas leves, se chegar a uma disponibilidade ou uma demissão. Mas poderia. A justiça trabalha com poderia, com condicional, tendo em vista o princípio da presunção de não culpabilidade, também de presunção de inocência. Não convence. Essa é a minha posição e agora acabei de ver também a posição do professor Miguel Reale, que está no UOL. Ele está do seu lado. Sim. Ô, Walter, agora tem uma pergunta muito boa aqui do Artiva Goldel, ou a Artiva, não sei se eu também fiquei me perguntando assim, será que todos, e ainda colocou em letras maiúsculas, todos os juízes estão errados? Pelo amor de Deus, meu senhor, vai defender? Ô, Walter, é estranho, não, porque foi unânime. Sim, mas espera aí. Votou pela cassação? Sim, e o juiz de primeiro grau e o tribunal regional, todos também, unanimidade, entenderam que não era o caso. Agora ele cabe um recurso. O que o Dallagnol vai fazer agora, Walter? A história não é essa. Será que todos estão errados? Isso não é um diversionismo, com o devido respeito. Não, vai na essência. Me respondam as perguntas. Tem processo administrativo? A lei fala processo administrativo. Tem? Não tem. Será que sabem ler? Tá aí, hein? Artiva é mulher. Artiva, obrigada pela pergunta. O André Ribeiro, que é membro novo, tá falando assim, o que você acha do argumento de o fato de o Dallagnol ter saído do Ministério Público 5 meses antes do prazo para poder ser candidato? Seria um indício que ele queria fugir antes de ser julgado? É isso que o professor falou, mas seria um condicional, né? Não dá para julgar em cima do... Miriam, o próprio relator usou esse argumento, que ele tinha 60 dias, podia ficar até 60 dias antes. Não, ele saiu 5 meses antes. Ora, ele sai a hora que ele quer, tá? O Ministério Público tinha o dever de apreciar todas essas reclamações, ou arquivar, ou iniciar processo administrativo. Não fez. Então, portanto, nós estamos no campo das presunções. Vamos imaginar que o Dallagnol pegue e fale descaradamente, ele é um cara de pau, o Dallagnol, né? Fala, não, eu saí antes porque eu queria ser candidato, resolvi sair antes para poder fazer campanha que eu não poderia fazer como procurador. Uma resposta razoável, mas e aí? Então não dá para a gente, não temos bola de cristal, achismos não. Olá, tem uma pergunta aqui do Leandro Augusto Bush. Obrigada, Leandro. Ele fala assim, se a reclamação ou a denúncia não dá início ao processo administrativo, então o que, no seu entendimento, Walter, seria o início do processo administrativo?
Uma decisão do corregedor do Ministério Público diante do direito de petição, dessas reclamações, não tem nenhuma denúncia, o termo é no popular aí que ele usou. Diante dessas reclamações, ele manda instaurar um processo administrativo, submete aos órgãos de cúpula, aprovado, está iniciado o processo administrativo. Como consequência, se ele pedir exoneração, não pode ser aceita. É jurisprudência, entendimento de interpretação de lei, é jurisprudência pacífica, que havendo processo administrativo, ninguém pode se exonerar, funcionário público algum. Agora, Walter, o André Ribeiro, obrigada pela pergunta, ele está querendo saber se você acha que o julgamento durou pouco. Sim, diante de tantas questões constitucionais, diante de um mínimo de respeito, eu jamais votaria no Dallagnol, vamos deixar bem claro isso. Mas, boa, firma a sua posição, Walter, estou gostando. Fala. Mas os 300 quase 400 mil votos que ele teve, o tribunal dedicar 1 minuto e 6 segundos, tendo em vista que a Constituição consagra, é uma garantia, é decorrência do conceito de democracia. A democracia é o poder, como dizia o Abraham Lincoln, é o poder do povo, pelo povo e para o povo. E como eu disse, o que existe numa democracia? É o poder do povo, é o povo que controla por seus representantes. Ora, diante de tamanha votação, o princípio da soberania popular num tribunal eleitoral é tribunal da cidadania. Cidadão é aquele que pode votar. Esse é o cidadão no conceito. Ora, o que se deveria fazer? Se deveria tratar das questões, pegar essa jurisprudência que eu citei do Supremo e dizer, olha, ela não se aplica por isso, pegar a garantia da presunção de inocência, falar, não, aqui tem que valer a moralidade administrativa, mas 1 minuto e 6 segundos. 6 segundos, Quanto tempo? Agora, Walter, o Orlando Orsini, obrigada, Orlando, ele pergunta assim, você acha que o registro do Dallagnol tinha que ter sido cassado antes disso tudo, da posse dele e tal? Não pode. Aí mudaria, seria diferente? Não, veja bem, o registro, existe toda uma fase preliminar, o sujeito olha, eu quero ser candidato, então eu tenho que fazer uma inscrição, um registro. Ele foi a primeiro grau, foi na zona eleitoral, tá, fazer isso. Fez isso na zona eleitoral. Foi deferido pelo juiz eleitoral, órgão monocrático. Teve recurso, foi para o Tribunal Regional do Sul, cuja sede é o Rio Grande do Sul. Foi para lá e falou, não, o registro está regular, não tem processo administrativo. Existem reclamações, etc. Então, pode, ele se exonerou legalmente, pode, e assim é que foi. Agora o tribunal, em recurso, entendi, no devido tempo, faz isso, examina isso. É assim que funciona. E cabe recurso. Dallagnol pode bater a porta do Supremo Tribunal Federal, que você tinha perguntado, Miriam, e eu acabei não respondendo. Pois é, mas é uma coisa louca, porque ele vai bater e vai entrar com recurso na mesma corte que foi unânime em dizer que ele... Não. Nós estamos em sede de Tribunal Superior Eleitoral. Essa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que analisa as questões constitucionais. Então, e muitos dos juízes que estão no eleitoral também estão no Supremo, né? Porque eu vi que o Cássio Nunes, o Cássio com K, também estava lá. É uma composição mista, onde temos lá 2 juízes do Supremo, um juiz do Superior Tribunal de Justiça, esse outro que foi o relator, que é do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves, que foi o relator, e existem 2 representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, classe dos juristas. Um deles, não sei se participou do julgamento ontem, um deles é daquele escândalo de ontem, onde ele, antes de dar o voto, ele ia visitar o Bolsonaro. Chegamos a esse ponto.
Chamou O atenção escândalo mesmo. foi tamanho que acabou o mandato dele, acho que ontem, vai terminar hoje, e ele não vai se candidatar a pretender a recondução diante desse vexame. É aquela turma de Cássio com K, aquele outro que. O senhor jurista Walter Mairovich está dando uma aula de direito aos apaixonados e que ignoram a lei. E olha que o Claudinei é rigoroso aqui no chat do My News, ele está falando. Tem o Tom Music e Games. O perfil está falando assim: olha, o problema de decisões assim é que abrem precedentes muito perigosos. Hoje é alguém que não gostamos, que tem suas garantias relativizadas. Amanhã poderá ser um de nós. E a Jane Araújo, a Jane é membro do Clube do Livro. Oi, Jane, tudo bom? Ela quer saber, Walter, se você foi favorável à prisão do Lula. Ela diz assim: pergunto porque não havia provas consistentes, só convicção. Quando da decretação da prisão do Lula, eu mencionei o princípio da necessidade. Havia necessidade para esse tipo de cautela? Era uma garantia da ordem pública, ele ia fugir, ele iria sumir com prova dos autos, existia uma fumaça de um bom direito com relação às irregularidades. Tudo isso foi colocado e especificado. Então, como garantia da ordem pública, inclusive com ele manobrando testemunhas. Isso não significa julgamento do mérito, isso significa necessidade de se acautelar. E assim foi posto. E, naquele momento, havia sim a necessidade, que perdeu-se a necessidade diante do tempo decorrido, que foi exagerado, a prova foi toda colhida, então não havia mais, isso eu escrevi, disse várias vezes, inclusive aqui, que não havia mais razão para a prisão cautelar. Como também não havia mais razão, e escrevi e disse, com relação àquele bolsonarista, ex-ministro da Justiça, delegado de polícia, que ficou também preso de graça um tempo enorme. O professor Walter, você falou da questão de atentado à moralidade pública, né? Que não tinha isso em relação ao Dallagnol. Mas na internet a galera achou que aquele PowerPoint do Dallagnol, já que nós estamos falando da prisão do Lula, aquilo é um atentado, não é, Walter? Sim, mas sem dúvida alguma. Aquilo foi uma palhaçada, eu vou mais longe. Mas não é objeto de registro de candidatura. Isso aí ele tem que ser punido administrativamente e não foi. A verdade é essa. O que existe a lei de ficha limpa, e é muito importante, foi um restabelecimento da moralidade pública. Então, falar, mas o sujeito não está definitivamente condenado, cadê a presunção de inocência? A presunção de inocência cede ao princípio da moralidade pública. Então, se tiver processo administrativo, cai o princípio da presunção de inocência, como já decidiu o Supremo várias vezes e o Superior Tribunal de Justiça. Então, vigor da moralidade pública. Agora, o que nós estamos... O processo é limitado. A gente não pode botar nossa vontade. A minha vontade, efetivamente, não é favorável ao Dallagnol, pelo que ele fez. Mas ele não pode ser condenado. Nesse caso, que diz que é irregular, a gente tem que, no Estado de Direito, ver o que está escrito na lei. E na lei está escrito que sem processo administrativo não pode. A pergunta, atenção a todos, pelo amor de Deus, tinha processo administrativo? Resposta, não. Tinha o quê? Reclamações, como decidiu o Supremo? Tinha expectativas. Olha só, a Raquel Ribeiro está falando que você está ficando até vermelho, Walter, que você é muito apaixonado pela turma do Quaquá. Eu discordo porque o professor Walter sempre fica ruborizado e ele está com um lindo colete cor de vinho aqui que deve estar refletindo no rosto dele. Ô, Walter, eu quero mostrar o PowerPoint que virou meme nas redes sociais,
que é o PowerPoint do pessoal brincando com o Dallagnol, porque vai ficar marcado aí para sempre com essa história do PowerPoint, né? Agora, professor Walter, brincadeiras à parte, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Se você quiser colocar mais alguma coisa, por favor, coloque. Olha, numa polarização que a gente tem que olhar e lutamos para isso, somos absolutamente contra aquele 8 de janeiro, aqueles atos golpistas do Bolsonaro. Mas a resposta a esse pessoal golpista, a esse pessoal tipo Dallagnol ou Moro que fez da magistratura trampolim para virar ministro, para virar político, Dallagnol que faz esses discursos todos, que virou um Torquemada do lado do Moro. Ora, esse pessoal não merece respeito, mas merece ser julgado no Estado democrático de direito de acordo com a lei. É isso, nós democratas devemos atuar de acordo com a lei, porque nós estamos no Estado de direito que o bolsonarismo quis destruir.